Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender a pintar lírios nesse tom que ficou lindo. Um tom assim puxado para uma cor de fogo, um tom laranja. Eu achei que ficaram muito lindos nessa cor. Mas antes da gente começar a aula, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha, que ele é muito importante para eu saber se você está gostando. Deixe seu comentário também, que isso ajuda muito o YouTube a divulgar a aula, divulgar o canal, tá bom? Olha só, já usei aqui um tecido pronto, um acabamento aqui, né? Tudo pronto no meu pano. Não são as mesmas flores, mas para combinar eu fiz na mesma cor, porque eu não tinha outro aqui que combinasse e a intenção era trazer aqui um tom diferente de lírios, porque já temos outros vídeos aqui, outras aulas de lírio. Expliquei durante a aula as cores, os pincéis, como fazer esse botão. E já adianto que a aula ficou longa, bem longa mesmo, mas aí você vai adiantando aí para as partes que te interessam. E bora lá para a aula então, gente. Bom, gente, aqui a gente vai começar a pintura pela folha. Eu não ia pintar uma folha com vocês porque tem vários vídeos aí ensinando a pintar essa folha. Ela é uma folha bem fácil, né, de pintar. Mas eu usei aqui uma combinação de verde que normalmente a gente não costuma usar. Mas ficou legal, eu vou mostrar para vocês agora então. A gente vai usar aqui como base, cor de base, a cor mais clara, o verde pistache e o verde musgo. Normalmente a gente não faz essa combinação de verdes, né? A gente costuma usar o verde pistache com o verde oliva, por ser um tom amarelado e vai dar um tom sobre tom. E o verde musgo a gente usa aí com verde abacate, um verde kiwi, que ele não tem o fundo amarelado, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês que às vezes também dá pra gente usar aí essa combinação. Então, vou começar preenchendo aqui, eu vou usar o pincel número 12, tá? Não tem numeração aqui mais, porque some muito rápido. Ele é um pincel mais gasto, mais firme, tá? Pra preencher pano de copa, como ele é mais grosso, tem mais furinhos, então, na hora de preencher, eu prefiro um pincel mais firme. Então, esse é o número 12, a referência é 456 e ele está aparado. Eu vou começar aqui o preenchimento com o verde pistache. Passo, tá? É importante, a tinta tá assim, não precisa estar numa textura muito líquida, mas tem que estar molinha para ir penetrando bem aqui, né, no tecido. Ó, e eu vou aqui apertando o meu pincel para essa tinta entrar bem aqui, tá? Não preciso deixar carregado demais de tinta, tá? Senão, a hora que eu for passar o verde musgo, não vai pegar ele aqui, vai ficar só verde pistache e eu preciso mesclar essas duas cores. Então, eu centralizo aqui a tinta e vou esparramando ela pra fora. Observa que aqui nas beiradinhas, ó, eu passo menos tinta, tá? Só venho com a sujeirinha. Centralizo e esparramo a sujeirinha pra fora. Faço isso em toda a folha. E agora, em seguida, eu já venho com o verde musgo, que eu preciso dessa tinta de baixo aqui úmida para conseguir mesclar as duas. Ó, e vem esparramando. Só um minutinho, gente, eu vou colocar meu cachorrinho pra dentro. Continuando, gente, porque, olha, pensa na rua que tem cachorro, né? Daí, se o meu for lá na frente latir, a gente não escuta nada, vocês não vão escutar nada aqui. Ó, continua aqui, ó, mesclando as duas cores. Eu passo, nessa hora aqui que eu for passar o verde musgo, eu vou pegar aqui a minha tinta, ó, só de um ladinho do pincel. Então, eu já viro essa parte, encosto lá na tinta, ó. E aí, esse lado que tá a tinta, eu viro pra fora,
pra fazer o contorno ali bonitinho, não ficar borrada. E eu venho espalhando ela pra dentro, ó. Mesclando aqui com o verde pistache. E do outro lado, da mesma forma, tá? Ó. Bem espalhando. Vou fazer isso até lá na ponta da folha. Passo na pontinha, com cuidado, tá? Faço uma leve pontinha aqui nessa folha. Ó. E venho espalhando a tinta. Quando a gente pinta, quando eu pinto flores com tons mais vivos, né, com cores mais vivas, eu gosto de usar sempre uma mistura com o verde musgo. Eu acho que combina mais. Quando eu uso tons mais desbotados, assim, mais claros, por exemplo, se eu tivesse pintado essa flor com amarelo ouro, usado amarelo ouro, branco e um tom de caramelo ou um tom de siena, aí eu faria essas folhas aqui no tom de verde oliva, porque eu acho que combina bastante. Brancas, um azul mais pálido, né? Então, eu usaria o verde oliva. Para tons mais fortes, assim, eu gosto também da folha com tom mais vivo, sabe? Para combinar. Mas isso é uma questão de gosto, tá? Não impede de você escolher 3 cores aí, tom sobre tom, as cores que você mais gosta pra estar fazendo aí suas folhas. Não é regra, tá? Eu só acho que combina um pouco mais. Então, eu faço aqui, ó, a nervurinha central. Essa folha só tem a nervurinha central com o verde musgo. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Por enquanto, eu vou usar esse mesmo. E vou vir, como eu usei 2 verdes que não combinam aqui muito, eu preciso dar aqui uma, vamos dizer assim, uma amareladinha, uma apagadinha aqui, num tom que fica entre eles, tá? Então, eu vou usar aqui o amarelo canário, porque ele não é uma cor viva, como o verde musgo, e também não é um amarelo assim. Ele é um amarelo esbranquiçado, tá? Não foge aqui um pouco do tom do pistache, que tem o fundo amarelado. Então, ele vai dar uma equilibrada aqui nesse tom. E eu já vou aproveitar clarear nas partes onde serão feitas a luz, tá? Nesse caso, a luz veio de cima, então pode ver que tá aqui, ó, presente em todas as folhas aqui, ó, na parte central. Essa folha, ela tá levemente dobrada, então a gente vai ressaltar a luz aqui e um pouquinho aqui. E espalhando bem, que nesse momento aqui eu não vou intensificar a luz, eu vou apenas clarear, tá? Faço isso dos 2 lados, né? De lá da nervurinha e de cá. Na mesma posição. Mesmo sentido, né? A luz, ó. Aqui e aqui. Já vou clarear agora também um pouquinho aqui.
aqui. Essa luz eu vou intensificar ela com marfim, mas se você quiser pode usar branco, tá? Eu vou usar o branco nas flores. Agora, antes de intensificar a luz, eu vou fazer a sombra. Vou trocar o pincel, vou pegar um pincel menor. Esse daqui é o número 8, tá? Ele também tá parado e lixado, mas ele tá com as cerdas um pouquinho mais compridas, então ele tá um pouquinho mais macio. E vou intensificar aqui a sombra com o verde pinheiro. Ó, vou fazer aqui no cantinho, onde ela está por baixo das outras. Deixa eu levar aqui mais pra cima, ó. Aqui ela está embaixo, né? Tá saindo aqui do meio. Então, aqui, automaticamente tem uma sombra. Ó, e vou levando levemente lá pra cima. Aí, eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Também na nervurinha. Só pra não ficar assim, uma tonalidade diferente. Aí, aqui, ó, nessa parte onde ela tá, ressaltou e desceu, né? Uma leve dobra aqui, né? Uma onda. Então, aqui, eu vou escurecer um pouquinho, ó. Bem pouquinha tinta no pincel. E espalho bem, de fora pra dentro. Dos dois lados. É pouca coisa, tá? Depois, ó, as folhas que estão, todas que estão bem por baixo, você vai escurecer, tá? Agora, eu vou aqui lavar meu pincel. Vou usar esse mesmo aqui e vou intensificar a luz aqui com o marfim. Vou de pouco, tá? Coloco ela no centro e espalho ela. Eu gosto sempre de ir pegando aos pouquinhos. Pra evitar aqui o exagero, né? Pra quem gosta de uma luz mais aparente, faz com branco, faz uma pintinha de branco ali. Onde a gente clareou com o amarelo canário, é onde a gente vai acentuar a luz aqui com o marfim. Eu vou deixar só assim, aí se secar e sumir muito, eu venho e dou uma retocadinha. Eu vou preparar a tinta aqui agora, porque a gente vai começar a pintar. A gente vai fazer primeiro esse copinho aqui, né? Que é o cálicezinho que tem ali embaixo da flor, tá bom? Então, a gente vai fazer esse, porque ele está por baixo de tudo aqui. Então, pra depois não borrar, a gente já vai deixar ele feitinho aqui. Deixa eu só pausar um pouquinho e já volto com as tintas pra gente estar pintando ele. Aqui, a ideia principal era eu fazer esse lírio num tom de laranja. Mas aí, se eu já vim direto com o laranja, eu não ia conseguir fazer aqui, brincar, né, com a luz, as sombras aqui, pra ficar assim bem bonito. Então, a gente usa aqui, pra dar esse tom laranja, a gente inicia a pintura como base o amarelo cádmio, né? Que ele é um amarelo mais forte, ó. Ele fica ali entre o amarelo ouro e o laranja. Ele é mais claro que o laranja
e mais escuro que o amarelo ouro ou que o amarelo gema, porque o amarelo gema, ele é bem amarelo. E o amarelo cádmio, ele tem uma leve tonalidade laranja nele. Então, a gente usa o amarelo cádmio como base, cor de base. E para deixar esse amarelo mais laranja, eu vou usar o goiaba queimada. Dá para usar o tangerina? Dá, só que o tangerina, ele é muito transparente, ele é uma tinta que você passa e não tem cobertura. Então, é preferível usar o goiaba queimada. Se você não tiver goiaba queimada, não tiver o tangerina, você pode usar o vermelho fogo, tá? Ele é mais laranja, né? Ele é mais claro que o goiaba aqui. Mas ele vai ficar uma tonalidade bem próxima aqui dessa aqui, tá? E pra sombra, que a gente vai usar o vermelho profundo. E pra luz, a gente vai usar o branco mesmo, tá? Porque eu quero, assim, que fique bem iluminadinho. Se você não gosta, usa o marfim. E eu deixei aqui os verdes, tá? Porque quando a gente termina de pintar aqui, a gente já vem com o talinho pra dar essa misturadinha aqui, pra não ficar uma divisão. Então, vamos lá. Vou usar aquele pincel... Aqui eu vou usar mais pincéis, tá? Vou usar aqui aquele que eu estava usando, né? Mais firme pra preencher a primeira cor. E vou usar... Eu sempre deixo junto aqui mais pincéis, né? Conforme eu for precisando. Vou usar esse aqui também. E eu gosto de usar aqui um pincel mais molinho, que é esse aqui, ó, os de cabo vermelho. A referência 421, e esse daqui é o número 6, ó. Esse aqui tá um pouquinho mais gasto, então ele tá mais firmezinho, tá? Vou mostrar um que eu tenho aqui que é as cerdas mais longas, ó, então ele fica mais molinho. Se o seu pincel for novo, você pega uma tesourinha daquelas de cortar linha ou de cortar unha de bebê, aquelas pequenininhas, e faz um cortezinho reto só da pontinha, tá? Com cuidado, um cortezinho reto para as cerdas não abrirem. E aí ele vai ficar mais firme. Então, vamos lá. Vou deixar aqui de lado, conforme eu for pegando os pincéis, eu vou falando. Vou preencher aqui, então, com o meu pincel número 12, é o mesmo que eu fiz a folha. Vou preencher com o amarelo cádmio. Aqui é pouco, o espacinho é pequeno, então vai pouca tinta. Centralizo mais aqui com o amarelo, e aí eu trago só aqui, ó, a sujeirinha de leve. Eu preciso trazer essa sujeirinha de leve aqui, tá? Pra não ficar uma divisão. Feito isso, eu vou reservar meu pincel. Nem vou lavar, tá? Vou reservar, porque eu vou... Assim facilita um pouco. E vou pegar aqui um pincel, esse menor aqui, que é o número 8, pra vir com goiaba queimada. Vou passar aqui, ó, encostadinho dessa pétala de cima e trazer a sujeirinha aqui pra cima do amarelo. Vai fazendo com calma, que dá certo. Essa parte aqui não tem muito espaço, né, pra brincar muito com a luz e a sombra. Mas a gente tem que fazer. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo, desculpa, gente. Porque secou. Então, sempre que eu precisar retocar, eu vou retocar com a cor de base, tá? Com a cor de base qual é? É a primeira cor que a gente usou ali, que vai fazer todo o preenchimento. Então, essa a gente chama de cor de base.
Ó, venho aqui, passo de novo, porque às vezes some um pouco. E vou dar uma sujadinha aqui também, ó. De baixo pra cima. Nossa, gente, como tá secando. E olha que hoje nem tá calor. Ó. Com esse movimento mesmo, ó, de pincel em pé. De vai e vem, ó. Pra ficar assim levemente mescladinho. Eu vou aproximar aqui a imagem pra vocês verem como ficou, tá? Ó. Tá vendo? Então, eu vim com a tinta daqui pra lá e de lá pra cá. Esse meio aqui ficou já um pouquinho mais claro. É onde a gente vai iluminar um pouco. Vou lavar meu pincel e vou usar um outro pincel agora. Vou voltar aqui que fica melhor, tá? Opa! Aí. Vou usar aqui o meu pincel de referência 421, meu pincelzinho número 6. Com o branco, ó, eu venho também com o mesmo movimento, clareando aqui. Então, eu já clareei e agora eu espero um pouquinho, tá? Porque como tá úmido, eu não vou conseguir intensificar essa luz aqui. E nem vou fazer a sombra agora. Eu vou vir agora preencher aqui o cabinho, tá? O talinho aqui dela. Para preencher o talinho, eu vou usar o meu pincel número 8. Aqui, a gente não vai usar tantos verdes igual na folha, vamos usar só o pistache e o musgo. Vou preencher com o pistache. Ó, e venho aqui, ó, sujando ali, ó, no encontro. Aqui eu já pego o verde musgo e vou passar aqui nesse cantinho, subindo. Eu coloco ele mais de um lado, tá? Ó, e venho aqui em cima, ó. E subo, ó, um pouquinho. Aqui, depois de que tiver bem seco, pode dar uma escurecidinha com o pinheiro se quiser, tá? Eu vou pegar agora o marfim e vou iluminar aqui esse talinho. Ó, esse aqui, eu coloquei um pouquinho de sombra nele aqui com o pinheiro, depois que ele secou. Agora, já secou um pouquinho aqui, a gente vai voltar com aquele pincelzinho, ó, de cabo vermelho, pra fazer a sombra com o vermelho profundo. Com o mesmo movimento que eu preenchi com o outro vermelho, ó. Eu venho e dou assim, ó, umas puxadinhas. E essa sombra é assim, gente, conforme vai secando, a gente vai intensificando ela, se necessário, tá?
Às vezes seca assim e fica legal, não é necessário você retocar. Lavo meu pincel e vou vir com mais um pouquinho de branco. Agora, sem esfregar demais esse branco. Pego ele, ó, no cantinho do pincel e uso esse cantinho mesmo pra espalhar, ó. Bem de leve, sem apertar demais. Por isso que nessa hora eu gosto de usar esse pincel, porque ele é molinho. Se você pega um pincel mais duro, mesmo não apertando muito, acaba misturando demais ali as cores. Essa parte tá feita, eu vou ajeitar aqui agora, tirar esses verdes daqui pra gente fazer as outras pétalas da flor. Bom, gente, aqui, ó, essas pétalas, essa daqui, são todas iguais, tá? O jeito de pintá-las. Elas estão dobradinhas por trás e aqui a gente tá vendo as costas da folha, né? Onde vai ter uma sombra mais intensa. Então, aqui, essa dobrinha é igual. Essa aqui também, só é um pouquinho menor, mas é igual, e essa também. Essa daqui já está dobrada pra cima aqui, né? Dobrou a folha, tipo que fechou a pontinha ali, então dobrou pra cima. É um pouquinho diferente o lugar onde vai a sombra. Então, pro vídeo já vai ficar um pouco extenso, para não ficar tão extenso, eu vou fazer com vocês essa daqui, que está por baixo de todas, tá? Porque essas aqui serão pintadas igual a esta, tá bom? Então, eu vou fazer essa. Aí, eu vou me adiantar aqui com essas, depois eu volto para fazer essa e essa junto com vocês, certo? Combinado? Então, vamos lá. Aqui eu deixei só as tintas, guardei meus verdes para não atrapalhar. E vamos começar, então, aqui. O que eu vou fazer? Preencher ela com o amarelo cádmio. Ó, preencho essa parte de cima. Posso intensificar bem aqui o centro da folha e levo para os cantinhos aqui a sujeirinha. Aqui na parte de baixo também. Nessa parte que tá dobrada, eu vou intensificar o amarelo aqui na ponta dela, ó. E vou levar a sujeirinha pra cima. Eu preciso passar uma sujeirinha de amarelo, tá? Não posso deixar totalmente em branco, porque quando eu vir com o vermelho, ele dá uma tonalidade diferente. Então, se você for fazer assim em uma, deixando o espacinho em branco, você terá que fazer em todas. Eu prefiro dar aquela sujadinha, assim, com a sujeirinha do pincel de amarelo, porque eu acho que fica mais bonito depois, o resultado final. Agora, eu vou vir com o vermelho, mas eu não vou usar esse pincel. Eu vou usar o de cabo vermelho, ó. Esse daqui é um número 8, eu acho, porque ele é diferente do outro, ele é mais larguinho. Esse aqui é o número 8 de cabo vermelho, ó, a referência dele é 421. Ele é um pouco mais macio. Mas se você tiver um pincel número 8, também de cabo amarelo, que tiver com as cerdas mais compridas, ele também vai estar maciozinho e você pode usar tranquilamente, tá? É porque eu gosto de usar esse daqui, não é porque é uma regra. Vou vir agora com goiaba queimada. Passo no cantinho, ó, e venho trazendo essa cor pra cima do amarelo. Ó. Vou passar mais um pouquinho de amarelo, porque não ficou com a umidade que eu preciso aqui. Então, você vai observando e vai retocando se necessário, tá?
Aqui, ela tem uma marcaçãozinha no centro da pétala, igual uma folha mesmo. Aí venho trazendo a sujeirinha com calma, tá, gente? Pra não deixar ela toda vermelha. Acho que minha mão tá tampando, será? Ó, eu passo aqui encostadinho, ó, e trago a sujeirinha, tá? Ó, vou trazendo assim essa sujeirinha. Vou fazer isso aqui também. Ó. Eu passo ali a tinta, ó, tá vendo? Que eu tô passando bem na dobrinha aqui a tinta. Bem passadinho. E aí, eu vou fazer o quê, ó? Vou vir, ó, trazendo aqui essa sujeirinha pra ponta da pétala. Tá seco, a tinta não tá vindo, então vou precisar umedecer. Novamente, o canil da vizinha. Ai, gente, mas não tem jeito, não vou demorar quantos dias para fazer uma aula se eu tiver que parar. Todas as vezes que o canil sai pra rua. É praticamente um canil, gente. Aí, agora eu posso vir dar uma sujadinha aqui, ó. Só com a sujeirinha que está no pincel. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de amarelo, porque nessa dobrinha aqui, ó, vai ter uma luz. Então, agora, eu vou vir com o branco. Já vou iluminar aí um pouquinho. Vou pegar esse mesmo pincel aqui, tá? Número 8. Então, eu vou vir aqui, ó, dessa beirada aqui. Tá vendo que ela tá dobrada? Então, essa parte de cima tá mais saliente, igual aqui, ó. Aqui tá bem saliente e aqui. Então, vou pegar aqui, automaticamente vai ter um reflexo de luz ali em cima. Então, eu vou passar o branco aqui, ó, e vou trazer a sujeirinha dele pra cima, ó. Diferente da gente pintar rosa, porque às vezes, quando a gente usa o branco em uma rosa, a gente usa um pouco mais pra fazer o recorte das pétalas. Aqui não, aqui é pouquinho mesmo, porque é pra iluminar. Então, vou, ó, iluminar a parte que tá por cima da dobra. E vou espalhar essa sujeirinha pra lá, ó. Agora, eu vou vir aqui na ponta. Lavo meu pincel. E agora, eu vou vir, antes de eu acentuar aqui essa luz, perdão, eu vou vir aqui com a minha sombra com vermelho profundo. Vou pegar assim, ó, um pouquinho mais de carga no pincel. Vou passar aqui no cantinho, ó, bem passadinho. E vou, ó, puxar com o pincel em pé. Eu tô achando esse meu pincel um pouco mole. Vou pegar esse menorzinho aqui, ó, que ele tá mais firme. Ah, agora sim. A minha tinta também tô achando que a textura não tá muito boa. Depois eu vou diluir ela um pouquinho. Pra diluir, gente, eu uso água mesmo, tá? Porque o solvente da tinta aqui, ela é a base de água. Ou então, eu uso esse aqui, ó. Quando eu tenho aqui, eu uso Aquarela Silk, ó. Eu já ponho umas gotinhas ali e diluo.
pode colocar dentro do vidro também. Mas, se você for usar água, não coloca dentro do vidro, tá? Usa só na tampinha ali, pouca quantidade. Ó, então, venho. Às vezes, eu coloco dentro do vidro também a água. Só que, gente, eu uso muito, então não dá tempo dessa tinta estragar, nem ficar com mau cheiro, porque eu uso bastante, né? Agora, se você não pinta tanto, então é melhor você usar só, diluir só o que você for usar ali na tampinha. Agora, aqui também, ó, eu intensifico. E a gente vai voltando aqui essa parte da sombra e retocando aos poucos, ó. Eu gosto de deixar ela riscadinha, porque a folha do lírio, ela tem tipo umas nervurinhas assim, né? Lavo o pincel. Vou vir com mais um pouquinho de branco. É que eu dou umas puxadinhas também, tá? Pra intensificar aqui essas nervurinhas. Agora, ela precisa secar mesmo pra gente conseguir retocar. Enquanto ela seca, pra gente retocar em um pouquinho de luz e um pouquinho de sombra, eu vou fazer estas pétalas aqui, que eu já expliquei que são pintadas desta mesma forma. Depois, qualquer dúvida, deixe na descrição do vídeo que eu explico, tá bom? E aí, eu vou pintar e venho com elas prontas pro vídeo não ficar muito longo. Já vai ficar, né? E aí, a gente faz aqui o restante e intensifica ali a luz e a sombra nessa outra, ok? Bom, gente, aqui, ó, finalizei essas, né? E aí, aqui, eu já me adiantei, mas o que eu fiz? Eu somente preenchi de amarelo, tá? As duas pétalas. Preenchi com amarelo e agora eu vou fazer junto com vocês aqui a luz e a sombra. Outra coisa que eu quero explicar aqui rapidinho é que quando a pétala é grandona, essa aqui é menorzinha, tá? Quando ela é grandona, assim, você pode passar um pouquinho de vermelho aqui, ó, na parte de cima, puxando, e daí faz a luz só no meio, tá? Pode fazer a luz só na ponta também, igual essa aqui que a gente fez. Ou assim, tá? Passa um vermelhinho ali, pouquinho, e faz a luz aqui no meio. Então, agora, vamos fazer essa aqui primeiro, que está por baixo dessa. Depois, o risco que eu vou deixar lá na página, vai estar bem certinho, tudo bem desenhadinho pra vocês. Então, vou vir aqui com o goiaba. Ó, vou dar forma agora pra essa pétala. Então, aqui, como ela tá dobrada por cima, a sombra dela não vai ser aqui nessa parte de baixo, tá? Vai ser por dentro, ó. Vai ser aqui, nessa parte, puxando pra lá. Eu quis fazer os dois tipos de dobra, porque se vocês pegarem um outro risco, né, um outro projeto, vocês vão conseguir pintar também. Aí, esparramo aqui, né, ó, fiz aqui, marquei o centro aqui, onde ela tem essa nervurinha. E agora, nessa parte da dobra, eu vou colocar aqui, ó, o vermelho pelo lado de fora, ó. Aqui foi que eu deixei escapar um pouquinho de tinta, então vou ter que aumentar ali a pétala. Então, eu venho com goiaba queimada, ó, e passo pelo lado de fora e espalho um pouquinho e pra cima, ó, pra dentro.
Ó, viu que já deu uma forma aqui na pétala? Então, eu vou passar sempre o vermelho onde tem a sombra. Vou espalhar com calma, não na pétala inteira. Vou deixar as partes mais claras, aonde eu quero fazer a luz. Agora, com o branco, a gente vai marcar essa luz, ó. Aqui onde ficou mais claro, na parte de cima, eu venho e marco com o branco aqui e deixo essa luz. Aqui nessa dobrinha, ó, também na parte de cima dela, tá vendo? Onde tá clarinho. Eu venho e passo o branco para intensificar aqui a luz e a dobrinha também, ó. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel no paninho. Pego o branco de novo e vou passar aqui um pouquinho, ó. Desse lado aqui, como tem essa dobra e tem mais sombra, então, eu vou passar um pouquinho menos de luz. Vou acentuar aqui. E agora, eu vou lavar o meu pincel e vou vir com o vermelho profundo, intensificando essa sombra. Passo aqui bem encostadinho. E, ó, venho puxando com o pincel em pé pra ir dando essas nervurinhas aqui na pétala, ó. Vou levar um pouquinho de tinta daqui pra lá, ó. Daqui pra lá. Aqui, eu não preciso fazer as nervurinhas, eu só acentuo um pouquinho a sombra. Agora, a gente vai pra essa, enquanto seca, depois a gente vai retocar toda a parte de sombra. Quem gostar de uma sombra mais intensa, mais escura, pode misturar um pouquinho de vinho nesse vermelho profundo, que fica legal. Agora, com goiaba queimada, eu vou fazer... Essa pétala aqui, ela tem uma dobrinha aqui e uma dobrinha ali. Então, vou passar por dentro da dobrinha, ó. E vou espalhar de leve. Aqui na outra dobrinha também. Ela pode ter também uma dobrinha pra cá e outra pra cá. Vocês vão encontrar algumas pétalas assim. Aqui, vou passar um pouquinho, ó, desse lado. Opa. Ó, passo. Espalho pra lá. Agora, aqui, vou passar mais um pouco do goiaba queimada e vou trazer um pouco mais pra ponta. Vai sempre fazendo aos poucos, é melhor ir aos poucos, porque se você já for no exagero, talvez você não consiga consertar depois. Agora, vamos para a luz. Lavo meu pincel, seco bem e venho para o branco. Vou fazer aqui, ó. Aqui também, ó. E aqui nessa parte.
na parte de baixo aqui, ó, também, ó. Lavo meu pincel. E agora a gente vem para o vermelho profundo. Deixa eu secar um pouco, tirar um pouco o excesso, que foi muita tinta. Ó. Vem deixando ela riscadinha também, ó. Aqui. E deste lado. Parece um pêssego. Ai, essa parte, né, da pétala. Particularmente, eu acho mais bonita aquela que vem assim, tá? Mas é quis fazer um pouquinho diferente aqui. Agora espalha, 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 para não ficar marcado. Vamos agora, então, vou mostrar como a gente faz o retoque dessa sombra. Depois de tudo seco, você vai conseguir intensificar ela com o mesmo vermelho profundo, tá? Sem precisar de pegar o vinho ou uma tinta mais escura. Você vai passar ela encostadinho e vai aqui, ó. Com o pincel em pé, acentuar essas nervurinhas, ó. Aqui também. Só com a sujeirinha você vem aqui, ó. Vou acentuar essa aqui também. Essa parte aqui, vocês vão deixar bem escurinho, tá? Que é esse fundinho dela aqui, ó. Então, passo bem aqui a tinta, ó, bem passadinho, e levo o excesso dela, intensificando aqui pra fora. Vou acentuar aqui também. Isso daqui é observação. Se você gosta dela mais clara, você deixa. Eu gosto sempre de acentuar a sombra depois, porque eu acho que dá um destaque na pintura. Venho aqui, ó, sempre no cantinho e vou acentuar pra cá. Nas dobrinhas não precisa fazer muito risquinho, tá? Você só acentua mesmo aqui, ó, na parte da dobra. É que ainda não tá bem seco, mas eu já vou mostrar também. Essa daqui não precisa acentuar muito, porque ela é uma pétala que tá bem de frente. Então, a gente vai deixar ela um pouco mais clara. Essa daqui, ó, que não tem essa pétala por cima, você vai pintar normal aqui, o copinho. Vai deixar mais escurinho aqui, né, por dentro da dobrinha. E tá vendo essa dobrinha? Essa daqui é igual. Então, você vai escurecer só a parte de cima. Ela tá um pouco mais fácil de pintar, né? Por conta de não ter essa folha por cima. Agora, a gente vai acentuar a luz. Ó, com o branco, eu vou querer mais luz aqui e aqui. Então, ó, coloco
e espalho levemente para não ficar marcado. Uma posição assim para não tampar na hora que estiver pintando. Aqui ela fica bem clara porque tá molhado ainda, o branco, tá? Pra que ele... Eu falo muito tá, né, gente? A hora que secar, ele some um pouco aqui, esse branco. Mas eu gosto, assim, de um reflexo de luz mais aparente. Aqui na pontinha eu não coloquei. Vou colocar um pouco mais desse lado aqui. Essas estão molhadas, depois eu acento. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, os pestilos dela. Você pode fazer com sépia, pode fazer com vinho, pode fazer com... Ai, como é que é? Rústico, terra queimada. Eu vou fazer aqui com rústico. Rústico e branco. Vou pegar aqui um pincel. Deixa eu dar um pincelzinho que está bom para fazer isso. Ó, vou pegar esse aqui, ele tá bem firmezinho. Esse aqui é o número 4, da referência 421. Tá bem gasto já, dele tá bem firme. Então, eu vou pegar a tinta aqui só de um lado. Ó, vou sair bem do centro aqui e fazer um traço. Vou aproximar para ver se vai dar para ver um pouco melhor. Ó. Então, pego a tinta só de um lado, tiro o excesso do outro lado, tá? Porque às vezes passa um pouquinho. Vou usar meu pincel bem em pé, ó, bem em pé. Vou lá de novo. Cada vez que eu for fazer o tracinho, eu vou lá e pego mais tinta. E faço. Faço uns mais compridinhos, outros mais curtos. Todos saindo daqui do miolinho e indo pra fora, ó. Gostou? Puxou. Aí, agora, na pontinha, com o cantinho do pincel, ó, você faz um achatadinho. Agora, a gente vem iluminando com o branco. Eu vou iluminar tanto aqui o tracinho, ó. Faço do mesmo jeito, pega a tinta só de um lado, ó. Só de um lado, aí vira essa tinta pra cima, pra ver se não ficou nenhum excesso. Aí, com o pincel bem em pé, eu dou uma riscadinha, ó, por cima, tá vendo? É só pra ele ficar assim, um pouquinho mais aparente. Ó, viu? Assim, eles aparecem um pouquinho mais. A gente faz escurinho aqui na pintura porque é pra aparecer, mas se você pegar uma flor de verdade, vai ver que eles são todos brancos. Um ou outro que tem, assim, uma corzinha. Normalmente, eles são brancos, esses talinhos. E
Aqui tem um negocinho marrom com bastante pólen amarelinho por cima. Mas se a gente fizer aqui totalmente branco, vai ficar um pouco estranho. Deixa eu voltar aqui o normal a tela. Pra vocês, de longe fica melhor, né? Pra ver o todo ali da pintura. E aqui, gente, olha, eu coloquei um pouquinho de sombra. Aí fica ao critério de vocês. Pode colocar sombra, pode deixar sem. Eu fiz essa sombra aqui com... Eu vou até mostrar um pouquinho de como eu fiz ela. Eu passei clareador. Ó, eu uso o vidrão, né? Então, eu passei clareador. Eu passei cinza claro. Porque o que eu quero que destaca aqui é a flor. E daí, eu acentuei com cinza mesmo, ó. É o cinza. Mas você pode fazer com cinza lunar, só com cinza lunar. Então, eu passei aqui, ó, nos cantinhos. Passei um pouco de clareador. Eu vou fazer aqui, porque falta só um pedaço, esse meio aqui mesmo que eu deixei sem. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui tá a dobrinha da minha tábua, então, vou fazer só aqui, tá? Ó, pega aqui o cinza claro. Passo em toda a área aqui onde eu passei o clareador. Eu passo uma quantidade boa, porque ele é clarinho. Opa, que atropelei, ó. Não precisa passar ao redor tudo, tá? Só nos cantinhos. Aí, eu vou limpar o meu pincel. Quiser pegar um pincel menor, fica à vontade, tá, gente? Ó, e no cantinho ali eu peguei o cinza. E vou escurecer só o canto, ó. Porque esse cinza claro, ele não se iluda, gente. Ele é clarinho, mas na hora que ele seca, ele fica aparente. Por isso que eu passei um pouquinho de clareador embaixo, pra não ficar tão escuro depois que secar. Na hora que você tá pintando ali com ele, parece que não vai aparecer nada, mas depois que seca, aparece, ó. Então, eu só dei aqui uma esfumaçada, uma escurecidinha, tá? Nessa pintura. Deixa eu tirar tudo de cima pra mostrar aqui o desenho completo pra vocês e dar aqui uma explicaçãozinha final. Opa, olha, gente, o risco que eu vou deixar pra vocês lá é esse risco inteiro, tá? Aqui tem um botão. E agora, como eu vou pintar esse botão? Gente, o botão é igual aqui essas pétalas. O que você vai observar? Aonde tá dobrado, tá? É observação. Olha lá no desenho, olha na pintura pronta, pra você ir tendo a ideia de como foi pintado. O botão é um botão virado ainda pra lá, né? Então, vai aparecer só a ponta das pétalas. Você vai escurecer sempre as que estão por baixo, sempre as dobrinhas de baixo. E aqui, como aparece a ponta da pétala, ela tem um risquinho e você vai deixar a ponta mais clara, né? E passar o vermelho ali, ó, entre as nervurinhas. Parte de dentro mais escura, parte de fora mais clara. Ok? Qualquer dúvida, gente, deixa aqui abaixo nos comentários que eu respondo. Pode deixar dúvida também no post lá da página que eu também respondo, tá? Eu sou bem acessível, tá, gente? Não fique com vergonha de perguntar. Às vezes eu não vou conseguir responder na hora, porque o meu dia é bem corrido. Eu pinto o dia inteiro, ainda tenho a casa para cuidar. Então, assim, é bem corrido. Não respondo na hora, às vezes, porque não consigo, mas eu respondo todo mundo, tá? Assim que vai surgindo a oportunidade, eu vou respondendo todo mundo. Não deixo ninguém sem resposta, tá bom? E é isso então, gente. Um beijinho. Espero ter ajudado aí, tirado alguma dúvida, pelo menos. É impossível pintar um desenho inteiro aqui num vídeo, aqui no canal. Não tem como. É inviável, né? Não consigo nem daí editar esse vídeo pra subir ele. Mas, quem sabe uma hora a gente faz uma live, né? Seria legal fazer uma live, porque a gente consegue daí pintar o desenho completo e vocês já vão tirando as dúvidas ali
ao vivo. Eu já fiz live no Facebook, nunca fiz aqui no YouTube, mas pretendo fazer e eu acho que vai ser bem melhor fazer uma live por aqui. E daí já fica salvo aqui, né? Então é isso, gente. Um beijinho e aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!